Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de DegustaCast. Nesse primeiro episódio vão ser nós três da OTG, os três sócios, eu, Teodoro, Pedro, o Guilherme. E o objetivo do podcast vai ser para falar principalmente sobre comida, empreendedorismo. Ao longo dos episódios a gente vai trazer influenciadores, donos de restaurantes, empresários para conversar com vocês e a gente conseguir produzir um conteúdo diferente aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, sobre gastronomia. Perfeito. Para começar, para quem não nos conhece, a gente vai se apresentar. Eu sou o Pedro, eu sou formado em administração pela Unicinos. Eu tive a oportunidade de estar estudando fora, tanto no Chile quanto na Coreia do Sul. Meu primeiro empreendimento foi dentro da faculdade, que eu tive uma marca de roupa. Depois eu tive uma loja de tênis, que eu tinha um e-commerce e vendia por marketplace também. E agora esse é meu terceiro empreendimento, OTG Mídia, com os meus grandes amigos Teodoro e Guilherme. É isso. Para quem não me conhece, eu sou o Teodoro, vocês me encontram no Instagram pelo @teodegusta, faço vídeos de restaurantes e falando sobre comida aqui de Porto Alegre, da grande região metropolitana. É o meu segundo empreendimento aqui, a OTG, em paralelo com o Theo Degusta, e que foi um dos motivos da gente ter aberto a OTG, foi esse meu perfil profissional que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu sou o Guilherme, o terceiro sócio, o G do ATG, Exato. e esse é o meu primeiro empreendimento. Eu era CLT antigamente, trabalhava como programador, sou formado em jogos digitais pela Unicinos aqui de Porto Alegre, então foi lá que eu aprendi a programar, virei um baita nerd e agora estou ajudando os guris aqui na questão de tecnologia e operação aqui da empresa. Tá ajudando a gente sendo nerd. Sendo nerdola. Uma coisa que é legal da gente falar é que a gente é três amigos de infância, então a gente se conhece, sei lá, 20 anos. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. A gente estudou junto na escola e seguiu com a amizade desde então. E eu acho que é isso que nos une bastante hoje, né? Que, pô, a gente confia de olhos fechados um no outro. E acho que seria legal a gente contar um pouco da história, de como é que começou isso, de por que a gente decidiu ir pro ramo gastronômico. Então, Sim. se puder contar um pouquinho, então, Degusta, que eu acho que começou tudo em ti, né? Um dos pontos muito importantes também que eu acho da gente empreender juntos como amigos é nos momentos de dificuldade também, a gente sabe que pode contar um com o outro e isso é extremamente importante. A gente já se aguentou por tanto tempo também, né, meu? Já passou por muitas fases aí juntos. E que nem o Pedro comentou, a gente resolveu abrir o ATG por causa do meu perfil profissional do Theo Degusta. Eu já produzo conteúdo há 5 anos e conforme eu fui fazendo vídeos de reviews de restaurantes, o perfil ele foi crescendo, eu fui tendo muito contato com donos de restaurantes e um dos problemas principais que eu tinha era da recorrência de receita. Por mais que eu tivesse um mês maravilhoso, no outro dia começava um novo mês, minha receita era zero e a gente precisava arrumar uma forma de ter algo previsível mensalmente. E como a rede de contatos já era grande, a porta de entrada para nesse mundo da gastronomia para fazer marketing para restaurantes foi relativamente fácil por causa desse networking, desses contatos que eu já tinha com os donos de restaurantes e acredito que isso tenha nos ajudado bastante, principalmente no começo, para chegar onde a gente chegou hoje aqui. Exato. E o Guilherme, a gente pode falar um pouco que tu sempre esteve do lado do Theo desde o início, Sempre me ajudou todas as gravações. A gente começou ali faz uns 3, 4 anos. O Theo ele começou a fazer as gravações dele. Começou no TikTok ali só, né? Isso. E eu ia com ele junto, eu era o cameraman, então na época, obviamente, não rolava grana, né? Bem pelo contrário. Nada. A gente A tinha que gente pagar. pagava para ir nos restaurantes e eu ia junto com o Theo, porque eu tinha carro, era fácil a locomoção, a gente era amigo há muito tempo e eu queria ajudar o cara a começar ali, então a gente foi em muitos restaurantes juntos aí, eu acho que ao longo desses anos a gente já deve juntos ter ido em mais de 150? Bem 100? mais, uns 300, 400, pô. Juntos? 400, Sim, é, com juntos certeza. não sei, mas... Foi. É? Uns 300 foi. Bom, então 400 restaurantes. perdi a noção aí do tempo, mas muitos restaurantes que a gente foi juntos. E tá aí, Seguem né, o fininho, perfil. né, os dois. Hã? Tão fininhos os dois. Tá bem. Treinando, né, tem que treinar. Tem que Não treinar é fácil sempre. manter o shape. Mas é isso, a gente tem uma boa história junto aí. E agora, com mais de 100 mil seguidores Amém. É isso. acumulados.
O Gui Perino, ele me ajudou bastante no começo, porque eu até conseguiria fazer os vídeos sozinho, mas é muito bom ter alguém para te auxiliar nisso. E fazer as cenas eu comendo, eu me servindo num buffet, por exemplo. Então, ter alguém para te ajudar nesses momentos foi extremamente importante e foi um diferencial também de eu ter crescido no meu perfil, acredito. Fora que a gente foi pegando jeito com o tempo, né? Com Também, o tempo, no início a gente gravava, sei lá, 20 minutos de bruto, às vezes mais até. às vezes mais, e agora a gente, Tá no otimizadinho, numa rapidinha, uns vai até 10, um 10. 8, dependendo, Então, isso facilita muito na hora da edição também, porque a gente já sabe o que tem que filmar e a gente é muito mais objetivo nos momentos das gravações também. E o que incentivou a gente a abrir o ATG? Já tava ali, indo num monte de restaurante, quando é que deu o clique assim? Pô, Eu acho que cada um dá teve- pra vender mais um serviço aí. Cada um teve o seu momento, assim, eu acho, né, pra começar. Sim. Eu acho que fala aí mais ou menos como é que tu começou e a gente fala como é que a gente entrou. Boa. Da minha parte, o Otto até tinha me mandado um Reels na época, que tráfego pago tava ficando bem em alta, um pouco mais de 2 anos atrás. E o Reels era basicamente um cara explicando como ele fez 10 mil por mês, recorrente, atendendo, acho que era 20 clientes a R$ 500 cada um. E a gente, na hora que o Otto mandou o Reels, eu pensei, pô, de repente dá pra ganhar uns pila fazendo isso. E foi meio que isso. Aí depois a gente se reuniu e foi atrás do nosso primeiro cliente daí. Sim. Quem foi o primeiro cliente, Perino? O nosso primeiro cliente foi uma franquia, eles vendiam frango frito. Era um franqueado, na verdade, né? Não era franqueador. Então a gente pegou uma unidade lá de Canoas, que o Theo já tinha feito um vídeo para ele, e a gente pediu para marcar uma reunião e foi tentar ali, né? Todo com medo, mas foi Sim. tentar vender o nosso serviço que ainda nem existia na época. Basicamente, o Theo, ele fazia anúncios já pro perfil dele, e era um diferencial que os donos de restaurante viam, assim, no pacote dele. Gostavam, Quando ele ia vender os vídeos dele para os restaurantes. Isso era uma coisa que a gente percebeu que brilhava os olhos, né? Então, além do vídeo ali que o Pedro mandou pra gente, falando sobre tráfego pago e receita recorrente, a gente tinha esse insight aí de que os donos de restaurante gostavam disso. Então, a gente foi atrás desse cara, porque foi um cara que o Theo fez o vídeo deu muito certo. Foi muito bom, né? Então, a gente já tinha um primeiro contato, uma primeira confiança nele, né? No nosso trabalho de divulgação. E a gente marcou uma reunião com ele. Aí fala aí onde é que foi a reunião. A reunião foi em Canoas, numa Dark Kitchen. O lugar, cara, não tinha praticamente nada. Era literal uma cozinha, que na frente tinha uma varandinha. A gente sentou nos bancos de madeira. Quase na rua. Na rua, aquelas cadeirinhas de praia, assim, uns banquinhos de madeira, sem nem encosto. E a gente nunca tinha feito. Eu já tinha feito no meu perfil, mas nunca tinha feito para uma terceira pessoa tráfego. E a gente apresentou e vendeu o serviço por R$ 500, achando que era muito, que foi o que o cara falou no vídeo pra gente cobrar, né? E a gente foi feliz da vida, saiu da reunião achando que tinha feito, tipo, um baita negócio, vamos ganhar 500 pila pra trabalhar o mês inteiro. 500 pila, no caso, a gente vendeu um mês de graça ainda. Então a gente não ia receber na hora, verdade. a gente ia receber só no próximo mês. A renovação. Assim, a gente ia trabalhar e depois receber. Era o mês teste, se o cara gostasse e quisesse nos contratar, ele ia pagar 500 pila. E essa foi a primeira cagada que a gente fez, né? Foi. Não confiar no nosso taco, por mais que a gente estivesse começando, tipo, pô, vamos cobrar um valor digno, e acho que isso botou o nosso serviço como Lá algo embaixo. desvalorizado, lá embaixo. E outro aprendizado também é contrato, né? A gente não tinha tinha contrato, também, né? Não tinha nem empresa. Não tinha. Mas foi um aprendizado que aconteceu logo no início, que a gente percebeu que tinha que ter contrato, né? É importante para os dois lados. Tanto Claro, para o restaurante quanto para o nosso. Uma coisa muito engraçada que eu lembro desse dia foi quando a gente cobrou os R$ 500, o cara fez uma cara, tipo, de espanto, num sentido de que, cara, é muito barato, tá ligado? E depois que a gente saiu, que a gente se ligou que, o valor que a gente tinha cobrado tinha sido muito baixo. Bom, mas o desenrolar dessa história. A gente prestou o serviço esse um mês, né? Cara, tava vendendo frango frito A rodo. Frango frito vendendo, retorno de investimento do cara ali em anúncios era de 15. E a gente nem sabia se estava bom ou não. Porque não cu tinha na mão experiência aqui, nenhuma. né? Vamos botar 20, 30. Isso significa, só para vocês terem uma noção, que a cada R$1 que ele botava em anúncio, ele faturava R$15.
Então acho que tava botando ali uns R$ 500 na época. Por aí, 600. uns 600 Então pila. o cara tava faturando, sei lá, muito, 7 mil e pouco. Botando 500 pila. Botando 500 pila. E a gente achava que, não sabia se estava dando resultado bom para ele, mas a gente achava que sim. A gente tinha uma impressão de que sim, mas queria mais, né? Queria dar um rosto de 20, 30, Sim. enfim, coisa mega rara, né? Aí Quer seguir? passou o primeiro mês, a gente marcou um almoço com ele para apresentar os relatórios, mostrar os dados. Foi em outro restaurante dele, que a ideia era, pô, a gente vai fechar o contrato com o cara e já vai pegar outra marca dele, que ele tinha 2 empresas. E, resumo, a gente almoçou com o cara, mostrou os números, tudo certo, e a gente, teoricamente, fechou com essa segunda empresa dele, criou grupo no WhatsApp, foi concentrando a comunicação ali, já tava vendo para criar, fazer a configuração das contas, e o cara sumiu. Na hora de pagar ali, sumiu. Sumiu. A gente rodou o serviço mais uma semana ali, continuou dando certo, normal. É. Mas não sei o que aconteceu, o cara sumiu e Parou aí de deu errado, responder. né? A primeira tentativa nossa de fazer o tráfego Não foi tão boa. não foi nada boa. A gente- gente a não ganhou nada, mas pelo menos não desistiu, né? A gente foi tentar conseguir o nosso próximo cliente. Não desistiu, muito pelo contrário, a gente até perdeu porque a gente pagou quase a mensalidade que ele ia nos pagar num almoço com ele. No restaurante dele. No Era restaurante dele. 70 pila cada um pagou pra almoçar com o cara no restaurante dele e foi isso. A gente saiu, começou a empresa no negativo, aí um pouquinho no negativo. Exato. E aí, conta aí, Pedrão, como é que foi o nosso próximo cliente? Nosso próximo cliente foi o X na 10 da praia. Foi, acho que, o cliente que mais ficou tempo com a gente. Um ano e assim. meio com a gente. Um ano e Esse meio. foi o primeiro de verdade. De verdade. Até, inclusive, se vocês estiverem vendo aí, um grande beijo, Lu, Regis, por terem acreditado na gente. Pô, sem vocês a gente não estaria aqui, né? Com Porque certeza. tem que ser meio maluco para acreditar em 3 marmanjos aí que fala que vai vender e fazer acontecer no restaurante, né? Mas a gente fez contrato, fomos até a praia lá para conhecer eles, fazer reunião. Eles sabiam da importância disso, porque viam diversos restaurantes pelo Brasil fazendo, e na praia tinha muito pouco, né? Muito, quase Para nada. não dizer nada. É. E aí, lá em Capão da Canoa, eles tinham um quiosque no centro, e aí a gente começou aí, de pouquinho em pouquinho, a fazer os anúncios. Tu já tinha feito vídeos lá para eles, né? Alguns, né? E na época eu não lembro quanto é que a gente cobrou deles, 1.000 foi pila. R$1.000. Foi 1.000 pila. R$1.000. Dobrou a verba. Dividido entre 3 Em pessoas. 3, é. As 3 pessoas. Obviamente a gente não tirava nada, né? A gente usava isso para custear o negócio. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Eles saíram daquele lugar onde eles estavam, foram para a avenida principal lá, Paraguaçu. Abriram um baita restaurante. Abriram um baita de um restaurante, fizeram uma Isso. baita de uma estrutura. Mas isso aí mais de um ano depois, né? O serviço foi Uma construção. Uma construção, é. Exatamente. Então foi uma experiência bem legal e com a expertise que a gente foi pegando, rodando o tráfego para eles, a gente foi conseguindo aplicar nos outros clientes ali, criar uma metodologia nossa, né? De estar sabendo vender comida, seja no delivery, que eles tinham delivery, seja no presencial, que eles tinham presencial, e numa situação que é um pouco controversa, assim, uma cidade pequena que trabalha com muita sazonalidade, então foi bem difícil, foi bom para testar o nosso limite e ver se a gente sabia Sim, fazer, total. realmente entregar resultado para... A gente pegou um timing relativamente bom, assim, meio que tava mais pro final do inverno, acho que a gente começou com eles, né? Foi por setembro ali. Então já foi mais final do inverno, ia começar o verão, ele também, obviamente, estava procurando, porque ele sabia que o verão ia ir Ia bem. forrar, é. E foi um timing bom, assim, que a gente entrou ali, porque daí veio o verão ajuda muito lá na praia, né? E deu muito certo mesmo. E aí eles derreteram. Eu acho que até uma dica legal, assim, de dar, principalmente para quem está querendo começar a empreender, que eu acho que foi uma coisa que nos ajudou muito, assim, a conquistar a confiança dos clientes, é transparência e se mostrar interessado no negócio da pessoa, assim, né? Não querer só vender um serviço para ele e tirar uns pila, assim. De fato, mostrar pro cara que tu tá querendo aprender, que tu se importa com o negócio dele. Porque, cara, quando tu não tem nada para mostrar, né? A gente não tinha um portfólio, a gente não tinha outros clientes. O que vai contar de verdade é a vontade de tu tá fazendo ali eu alguma acho coisa, que sim. entregar valor de verdade pro cara. E Né? também o cara vê verdade na tua fala. Enfim, ele já nos conhecia um pouco porque eu já tinha produzido alguns vídeos lá, mas foi até ele que puxou essa conversa. Se a gente fazia essa parte do marketing, a gente que quis arriscar. Mas eu acho que é essa parte da transparência, que nem o Gui falou, o cara vê verdade em ti, vê que tu
não tá por pegar uma, duas, três mensalidades dele e abandonar, tu realmente quer fazer o restaurante dele dar certo, eu acho que isso faz muita diferença também hoje em dia. Principalmente se tu é guri novo. É verdade, principalmente se tu é novo. Sangue no olho, vontade, né? É. E aí a gente foi conquistando mais e mais clientes, trabalhando de casa. E como é que era para vocês isso? Porque, querendo ou não, tu tinha que conciliar com o Theo Degusta, tu tinha que conciliar com o teu emprego. Eu estava saindo de uma empresa que eu quebrei, de tênis. E aí? Como é que era o dia a dia, assim, para vocês? Pensei que tu ia falar. Cara, pra mim no começo era um pouco diferente porque eu ainda tava me acostumando com a rotina de empreender. Eu tinha me demitido do meu trabalho quando a gente abriu o ATG fazia uns 6, 7 meses e eu não tava 100% adaptado nessa rotina de empreendedorismo. Então eu já não tinha tanta rotina no Theo Degusta e veio ao ATG depois. No começo eu não sabia muito o que fazer, as funções, tanto que depois a gente separou o que cada um vai fazer. Porque no início, nós três, a gente meio que era gestor de tráfego. Sim. A gente Estudava e só apertava estudava os botões. isso, apertava os botões, precisava fazer uma otimização. Era mais o Guiperino que tacava, mas a gente às vezes botava a mão também. E depois que sim, que a gente começou a separar as funções, as coisas começaram a ficar um pouco mais claras, assim, pra mim. Acho que no meu dia a dia o que mudou foi que eu comecei a estudar muito mais uma outra área que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu era CLT, mas eu era bem flexível de horários, assim, então eu conseguia conciliar muito bem o meu trabalho como programador e a OTG. E, cara, do que eu lembro, assim, até as coisas ficam um pouco confusas depois que o tempo vai passando, agora a gente já tá com a empresa mais estruturada, mas do que eu lembro no início era muito estudo, eu via muita live, né, via muito... Pedro Sobral. Pedro Sobral, a gente via Todo toda dia. hora. Toda hora. A gente via muita live específica de situações que a gente estava passando no momento, então a gente trabalha muito com negócio local, que é restaurante, então via lives de negócio local, ia atrás de pessoas que apareciam lá no curso do Sobral, que falavam que eram especialistas em negócio local, via mais vídeo dela, e cara, assim, é um estudo, né? Não foi... Eu não fiz o curso do Sobral inteiro na ordem. Sim. Né? Eu ia mais por necessidade que a gente tinha do negócio. Eu acho que para mim funcionou muito bem, até porque a gente tinha que tacar o negócio. Eu não tinha tempo para ficar vendo o curso inteiro e daí esperar chegar na parte que eu precisava saber, porque a gente estava com um cliente, né? Sim. Então eu precisava fazer dar certo. Eu acho que para mim funcionou muito isso. E como é que foi pra ti sair da NPV, quebrou a empresa e logo em seguida já engatar na OTG, assim, completamente outra área, outros sócios, enfim. A situação meio de merda, né, meu? Tipo, pô, tu vai lá e daí tu quebra uma empresa, junta dinheiro um tempão, fica com dívida ali, tem que ficar pagando as coisas e, tipo, não tem outra opção, não tem outra escolha, né? Eu até falava pra minha mãe me encheu o saco e falava pra ela, mãe, seguinte, os bilionários quebram em média 3 vezes. Eu já quebrei a primeira, aguarde. Tomara Deus que a gente não quebre. Tomara que não venha a segunda. Também não precisa ser bilionário, né? Mas é sempre um aprendizado, né, cara? Tem duas escolhas na vida quando dá uma merda. Tu pode reclamar ou tu pode resolver o problema. Acho que eu escolhi resolver o problema. E é isso, me juntei a pessoas boas que confiavam em mim e fomos tacando pra frente. Aumentou o nível dos sócios também, Aumentou o nível dos sócios. Mas acho que essa parte da gente ter estudado, e a gente estudou de fato bastante, ajudou muito a gente a conseguir entender o ecossistema por completo. No começo a gente também não atendia só restaurante, porque, pô, começo, tá precisando levantar grana, tu vai atender outros nichos e é bom para tu aprender a utilizar a ferramenta. E aí eu acho que isso foi muito bom porque todos nós temos autoridade hoje para falar de tráfego, para olhar uma campanha, saber o que está acontecendo, mudar alguma coisa se for necessário. Isso é muito importante porque a gente foi para um novo passo depois, né? Que seria ter o nosso primeiro colaborador. Então, para a gente treinar esse cara, para a gente ensinar ele, para a gente saber cobrar, para a gente saber no que ajudar, como treinar, foi muito importante, né? Sim. E aí a gente contratou um amigo nosso, o Gustavo. Eu acho que até foi uma escolha muito boa da gente no começo de... Acho que sempre na empresa, né, até agora, a gente contrata as pessoas por caráter e não por qualidade técnica, até porque é um mercado muito novo, não tem faculdade, alguém que vai chegar com diploma, vai botar na mesa e falar assim, ó, me formei, me contrata. E aí, de novo, mais uma pessoa na equipe, aí sim o
o friozinho na barriga ele pega, porque é uma responsabilidade, né? Tu tem que estar lá todo mês botando dinheiro na conta do cara, porque ele depende de ti para viver. E, cara, foi muito bom, né? Foi muito bom. Porque daí começa a clarear a vida, a mente do cara, porque tu sai um pouco do só a operação e começa a ter tempo para fazer outras coisas, que é se preocupar em crescer o negócio. Sim. Eu acho que um momento marcante em que a gente viu que foi muito bom ter o Guga, o Gustavo junto com a gente, foi que logo uns 3 meses depois que ele entrou, a gente fez uma viagem para o Rio e ele conseguiu segurar as pontas enquanto a gente estava lá. A gente ficou, acho que foi uns 5 dias, Sim. um feriado, uma coisa assim. E ele conseguiu segurar as pontas enquanto a gente estava lá e a gente não precisava ficar se preocupando o tempo inteiro com a empresa, sabe? Então acho que isso foi bem importante A também. gente, óbvio, a gente manteve contato com ele no Sim, não, com WhatsApp. certeza, mas pô. Mas, e a gente tava com Note lá, Note, tudo. exato. Sim. Mas, enfim, ele segurou muito bem mesmo quando a gente foi pro Rio. E o Guga é mais um que a gente conhece há uns 20 anos quase. né? muito o Guga é tempo, outro é. amigo nosso de colégio. tempos atrás, inclusive, eu acho que foi muito bom a parte de aprendizado dele, porque parecia que tu tava resenhando com um amigo, mas na verdade tu tava passando um direcionamento para um funcionário ao mesmo tempo, né? Sim. Então, o Guga foi evoluindo, assim, evoluiu bastante. Hoje em dia já tira de letra qualquer coisa, né? Que Taca a empresa nas costas. Né? Não, mas o Guga sozinho atende mais de 20 clientes hoje em dia, né? Então é bastante coisa. Só na parte do tráfego. Só do tráfego, sim. Que hoje em dia tem tráfego, captação, foto e vídeo e social media, né? E mais a parte estratégica. Sim. Então, Isso aí também, né? Isso aí, a gente não falou, mas a gente foi expandindo os nossos serviços para coisas que a gente via que faziam sentido e que iam nos ajudar cada vez mais a aumentar o tempo que o cliente ia ficar com a gente, né? sim. Então, só o tráfego às vezes não é o suficiente para tu encantar um cliente. Sim. É o tal do cross-sell, né? Ninguém vende só massa, tem que vender a massa, o molho, se duvidar. Queijinho ralado, exato. E aí tu vai subindo o ticket médio e faturando mais. E entregando também um serviço de maior qualidade para o cliente, né? Porque ninguém, de novo, vai comer uma massa crua. Sim. Acho que isso é bem legal e a gente tem acertado a mão nisso aí. E acaba tirando também das costas do nosso cliente, de tipo, pô, vai lá e tira tuas fotos. A maioria da galera não tem essa capacidade, Nem esse sabe tempo também. e não sabe. Exato. Às vezes o cara te contrata, ele não vai saber o que precisa para aquilo tudo Sim. funcionar e ele nem tem uma equipe que vai tirar foto para ele, né? Então, já perdi a conta de quantas vezes no início a gente tinha que ir lá e tirar foto pro cara, Sim. porque a gente vendia um plano que não tinha foto e a gente tinha que ir lá e tirar foto e vídeo. E dependendo do cliente, a gente atende uma galera que é um pouco mais velho e o pessoal muitas vezes nem sabe o que a gente faz. A gente só chega lá com umas câmeras, faz umas fotos, uns vídeos, no outro dia começa a aparecer gente lá. Pro cara é basicamente esse o nosso serviço. Tem dificuldade até no Pix copia e cola, né? Pois é. Até pra pagar o Pix do Meta ali. E é isso, daí foi crescendo, a gente contratou, quem foi o segundo? Foi o Giovanni? Giovanni, social também, media. nosso amigo de infância, estudou com a gente na escola, tinha passado por grandes empresas, iFood, Dell, um baita de um colaborador, e aí estava numa fase assim de transição de carreira, não muito feliz, Não tava sem saber muito o que feliz, fazer. né? Daí a gente falou assim, ô Coutão, mentira, resenhas do Gil, né, que agora ele tem um perfil também de influenciador, nós vamos te pagar 1.000 pila, a gente vai te largar as fotos aqui, tu tem que postar no story dos nossos clientes todo dia. E o que ele falou? É que na época eram 3 clientes, eu acho, que a gente tinha. De social media. De social media? E aí, Ele falou que era muito fácil, que era dinheiro que a gente já tava rasgando dinheiro. Não, que ele tava nos roubando, sei lá. Que ele falou. Alguma coisa assim. Ia parecer que ele tava nos roubando. Ele falou alguma coisa assim e a gente tava querendo pagar ele pra fazer o social media. Era mais porque ele não conhecia a área, ele não sabia que era de fato uma profissão. Sim. Aí, detalhe, antes da gente contratar o Giovanni, já tinha o Kitu, que é o nosso videomaker, que já fazia as fotos e os vídeos. Então, o trabalho do Giovanni seria só postar o material que o Kitu já produziu. Exato. O Kitu também, indicação, amigo de infância, de um amigo teu de infância, então, que a gente conhecia, uma pessoa de extrema confiança aí, que é o cara que tá, acho que mais no maior ponto de contato, assim, pessoalmente com os nossos clientes hoje é ele, né? Ele vai pessoalmente é ele. Em todos os clientes que contratam o nosso Todo plano, mês. o nosso plano com captações. Todo mês ele vai lá, faz as captações, fica show, fica muito profissional. Muito E faz fotos e vídeos e nos ajuda muito aí no serviço. Né? Na operação, né? Exato. Aí depois veio meu irmão para fazer gestão de tráfego também.
acabando a escola, e aí ele foi 18 anos. furtado pelo sogro dele, que agora levou ele para trabalhar lá na empresa de colchão. Ele ficou o quê? 4 meses? 5 meses? Não, um pouquinho mais, meu. Uns É, 5. por aí. Uns 5, por aí. Isso aí. Aí saiu e a gente conseguiu dar conta, assim, sem ele também. E o Eric, que é o nosso gestor de projetos, que muito engraçado, né, velho? O cara trabalhou na V4, trabalhou na DOT, que são empresas grandes que trabalham com tráfego, e ele é namorado de uma amiga nossa da escola. Do colégio também. Do mesmo colégio que a gente se conheceu. Conheceu todo mundo. Exato. E aí um belo dia, tô eu na academia de jiu-jitsu lá, começo a trocar uma ideia com um malandro. Porque eu trabalho com isso, com aquilo, tô precisando contratar, vamos ver. Tá namorando uma guria boa, sempre muito educada, gente boa, inteligente. Não deve ser um cara ruim. Marcamos um jantar com ele na churrascaria Santana. Que já era cliente nosso. Já era nosso cliente. Aí a gente botamos a conquistou banca, ele. né? Aí a gente conquistou ele. E aí tá com nós aí já, vai fazer um ano, né? Daqui a pouco fecha um ano, né? Vai fechar um ano. E ele que taca aí todos os projetos, é o cara que fica falando dia a dia com o cliente, manda relatório e por aí vai. E é uma responsa, né, irmão? Se for parar pra pensar. Sim. Hoje em dia não dá mais todo esse frio na barriga, mas no começo lá, vai contratar um cara. Sim. Que agora a gente já tem uma receita recorrente, a gente tem os clientes, a gente tem os contratos, a gente já tá há 2 anos aí, Tá a gente mais sabe, maduro, né? a gente sabe como é que funciona, a gente já teve mês ruins, já teve mês bons, então vai acostumando, apesar de ainda ser... Sim, total. Empreender é sempre um risco, né? Mas vai acostumando. Mas é um pouco engraçado parar pra pensar que a gente, em um ano de empresa, que começou nós 3, a gente não aportou R$1 pra abrir empresa, nunca gastou nada do bolso. Em um ano a gente já tava com 4, 5 colaboradores, né? Sim. E é difícil, né? Sim. É difícil. Eu fico pensando, tipo, a gente é muito privilegiado, todo mundo que estudou em colégio particular, fez faculdade, se formou, e é difícil pra gente, imagina para as pessoas que não têm todas as oportunidades que a gente tem, né? Total. Então, acho que esse é um grande desafio do nosso país hoje, desincentiva o cara a empreender, a gerar emprego, a fazer acontecer, então é brabo. Não, a gente até diz, o maior salário aqui da empresa é o governo. O nosso sócio majoritário é o governo. Não só desincentiva, né, meu? Bota muitas vezes o empreendedor como um vilão, assim. Sim. E é o cara que tá gerando emprego no país, né? Exato. Graças a Deus a gente não teve esse problema tão grande assim nos afetando diretamente, porque os nossos colaboradores são pessoas de extrema confiança. Sim. Mas muitas vezes a gente já teve que dar desconto por meses para cliente ou, enfim, perder cliente porque o cara do nada tomou um processo trabalhista, menos 100 mil ali, vai ter que pagar e que se dane. Complicado. Bloqueia a conta do cara, às vezes. Bloqueia a conta do cara. Ou Tem cliente que assina contrato, vai pagar e daí conta bloqueada porque estava com o dinheiro no Banco Master. Por aí vai. Esse é o Brasil, né, meu? Esse é o Brasil. E acho uma coisa legal da gente falar também que agora a gente, além de estar ajudando os restaurantes a faturar mais, a gente está com um projeto também de franquear, né? Então a gente tem clientes que estão vendendo franquia, a gente está vendendo as franquias deles. E acho que isso é um próximo passo aí da nossa missão, né? Que é, querendo ou não, fazer com que os caras tenham mais dinheiro, tendo mais dinheiro em caixa, eles vão contratar mais pessoas, a gente vai estar colaborando para, enfim, ter mais empregos no país, que a gente sabe que a situação é difícil, até pelo que a gente está falando. E agora, eles franqueando, a gente vê as histórias e vê que, pô, às vezes é um cara que tinha um restaurante, aí tem um colaborador lá que está com o cara há 20 anos, juntando uma grana, ele vai lá, compra uma franquia, abre, começa a ganhar dinheiro também, com a marca, os dois ganham dinheiro junto, já contrata mais um monte de gente, acho que isso é muito legal, né? Sim. Fora que... Pode falar quem é, né? Pode, usina de massas, né? Nosso cliente, então é bem bacana. E pra gente é bom também porque a gente para de vender um prato que vai, sei lá, ser no máximo, sei lá, R$400, o prato mais caro da história, para vender uma franquia que pode custar 250, 300, 500 mil. Sim. E gerar um impacto muito maior. Inclusive, os donos ali da usina de massas vão ser um dos convidados, eventualmente, aí do podcast, eles vão aparecer aí. Isso é muito fera, né, meu? Tipo, querendo ou não, a gente aprende a full com os nossos clientes. Tipo, Sim. Poder sentar na mesa com os caras que são empresário, nego velho, que já passaram por um monte de problema, estão aí firme. Os caras têm um negócio há mais tempo que a gente é vivo, quase. Eu ia comentar isso,
Os caras têm de empreendedorismo a nossa idade, é um pouco bizarro. A gente acha às vezes que a gente já aprendeu muita coisa, que a gente já viveu muita coisa, mas a gente tá no comecinho ainda. Sim. Tá aí, de problema. O que a gente teve de problema? Bah. Problema, não. Vai lá um Alguns. difícil, Que um a gente não quebra-pau teve. aí. Tem que quebrar pau todo dia aqui, né? Alguns, A gente é cara. amigo e tal, mas a gente olha um no olho Cara, do outro, eu acho manda merda e se abraça depois. O primeiro problema que a gente teve, eu acho que todo mundo. Foi do italiano de São Leopoldo. Não. Não de cliente, pô, entre nós, não é isso? Tá bom. Não vamos falar de problema de cliente, que isso vai dar problema. Eu acho que o primeiro problema que a gente teve, assim, entre nós foi, até a gente já comentou um pouco aqui, foi questão de rotina mesmo, porque quando a gente não tinha escritório, não tinha horário, né? Então, tipo, a Também, gente se comprometer a fazer as coisas e entregar num prazo, no caso aqui, um é chefe do outro, né? Então, se ninguém se cobrasse, se todo mundo relaxasse, não ia acontecer nada, então a gente precisava se manter ativo. E eu acho que já teve alguns atritos aí de todas as partes a respeito de tá mais relaxado, não tá fazendo, sei lá, não acordou no horário, isso aí... Não tá seguindo o processo, que a gente criou um monte de processo e regra pra tudo. Exato. Já aconteceu muitas vezes, mas acho que agora tá bem estável, tá ligado? Agora tá bem mais tranquilo, né? Agora tá bem de boa. O último que teve foi mais no começo desse ano aí, que a gente passou por um início de ano um pouco turbulento, assim, porque janeiro e fevereiro são meses ruins para restaurantes. Foi bem no período em que a gente abriu o escritório, então a gente comeu todo o caixa para construir essa sala que a gente tem hoje. Tomou muito churn de cliente, porque o faturamento caiu horrores e a gente não estava conseguindo vender, as contas estavam chegando e a gente chegou quase no 0 a 0 ali, né? Acho que é break-even o nome. Então a gente chegou no momento que por pouco a gente não cortou o nosso salário de um mês, o que seria bem ruim, né? E que era uma merreca. De fato, mas mesmo assim já é uma merreca e tu cortar é complicado. Sim. Eu acho que é isso de perrengue, não tem mais nenhum que a gente possa... Acho que é absurdo, assim, não. Isso aí tá bom. A gente teve uns probleminhas, mas tudo foi se corrigindo com o tempo aí. Mas acho que se cobrar, né? A gente cobra bastante diariamente um puxa a orelha do outro, porque querendo ou não, a gente tem que dar exemplo pro resto da galera, né? E acho que isso foi uma coisa que tu puxou legal também, que se não tivesse puxado, se deixasse só pros dois aqui, a gente não ia fazer, que é criar rituais. Sim, o Guiperino é o cara dos processos, né, meu? Porra, que se não tiver processo não vai ter nada, né, meu? A gente tem que ter o nosso dia a dia, todas as empresas são assim, velho. A gente tem... acho que como eu trabalhei em empresa, tu também, o cara sabe, né, meu? As coisas... Pensa quando tu começou a trabalhar, tu não ia fazer nada se tu não tivesse uma rotina no trabalho, tá ligado? Ia deixar um monte de coisa atrasada, tem que ter tudo escrito e com data de entrega. É isso. Não é mesmo. Na época que eu era CLT, cara, eu tinha não lembro se era o Trello ou se era outra ferramenta, mas, tipo, todas as tasks estavam ali, se não tinha, meu superior ficava me passando o task. E task com descrição ainda, pra tu saber exatamente. Bem não era só o título, era passo a passo. Bem detalhadinho o que tinha que fazer. E tu vê muitas tarefas que eu tinha, eu acho que tu devia ter também, nas outras empresas, envolviam documentação que era um processo para depois outra pessoa poder olhar e ver o que aconteceu na empresa sempre ter que perguntar para quem fez, né? Então, tipo, isso é uma coisa que a gente faz aqui também. A gente tem um Notion da empresa, a gente deixa tudo documentado, a gente tem o histórico de todos os clientes que a gente já teve, a gente tem quando o cliente entrou, se o cliente saiu, a gente tem quando o cliente saiu, tem o porquê que ele saiu, tem todas as otimizações que foram feitas na conta dele. Então, qualquer problema que der ou qualquer coisa que a gente precise relembrar uma situação, a gente tem uma memória escrita ali, que é a documentação. E todas as reuniões também, né? Gravadas. As online, As online, todas gravadas. Isso é importante também, né? Obviamente não vamos citar nomes, mas sei lá, se um cliente vem e diz, tu não fez isso, tu não fez aquilo, ou isso aqui não foi combinado e tal. Cara, a gente tem a prova de tudo, tá tudo documentado, ou tá no WhatsApp, ou tá nas reuniões que são gravadas, vai tudo pro mesmo banco de dados. Hoje em dia com inteligência artificial tu vê tudo, sabe tudo, então... Sim, tanto pro bem quanto pro mal, né? Às vezes a gente realmente, tá aí, a gente fez, ou às vezes, realmente a gente não fez, e daí vai lá e corrige. A gente não é perfeito também, né, galera? A gente faz cagada, por mais que ele não seja muito. Acho que a gente poderia fazer mais, inclusive. Calma. É bom, não é bom?
Depende da cagada. Não, depende da cagada, mas só faz cagada quem tá fazendo alguma coisa, né? Quem tá Sim, parado é não fato. faz cagada. Isso é fato. E projetos pro futuro, o que a gente tá planejando aí pro futuro que não tem nada a ver com tráfego, social media e captação de foto e vídeo? Boa. Eu acho que são 3 que a gente tá mirando aí pela frente, que é a COD, Usina de Massas e o Foodmap, né? E o podcast. Principalmente. E o podcast, então são 4. Tem alguns, né? Eu acho que alguns deles, pelo menos, tem mais um, né? A gente tá também investindo na nossa imagem pessoal, assim. Vai começar agora, Então, tipo, tem alguns projetos. tu já tem ali o teu Degusta, mas eu e o Otto, a gente tá gravando conteúdos, tentando encontrar o nosso nicho, assim, também, e investindo na nossa marca, tanto tempo quanto dinheiro, de verdade, agora. E eu acho que esse projeto comba muito tanto com o podcast, Sim, total. né, pra gente divulgar nossa imagem, que é o que a gente tá fazendo aqui, divulgando nossa empresa. O Food Map também. É uma coisa que precisa de divulgação. E para mim esse é o principal projeto, assim, porque é algo de longo prazo. E quando a gente conseguir fazer os nossos perfis serem relevantes, ter um público, assim como o Theo já tem, a gente viu tudo que dá para fazer. Então, se os 3 tiverem algo similar, com certeza é o que dá para escalar muito. Mas eu acho que outro que mais imediato, que a gente tá agora, é a COD, com o TikTok Shop, que chegou no Brasil esse ano. E eu acho que até legal a gente comentar um pouco aqui. Fala aí como é que é a parceria que a gente tem com eles. A parceria com a COD contar desde o início. Tu se mudou, cortava o cabelo num lugar que era R$40. Muito gente boa, cara, por sinal, mas enfim, acabou se mudando, foi morar lá perto de casa. Eu falei, meu, tem uma barbearia muito boa lá, tu já aceitou que tu vive da tua imagem, tem que cortar o cabelo toda semana, vai lá. O que tu falou? Que era caro, que eu não queria ir. E o que eu te disse? Vai, meu, nem que eu tenha que pagar pra ti, vai. Foi, gastou R$180 no corte. Pra ir pro evento, né? Pra ir pro evento, que a gente fez um evento. Corte barba. Corte barba. Alinhadinho. Já meteu o networking ali na galera, já saiu de lá com corte e barba de graça só em troca de permuta, né? Stories. Que na verdade o network ele já tinha, só que eu reaqueci o contato, porque eu já tinha feito um trabalho com a COD há 2, 3 anos atrás. Então, eu já conhecia o dono, já conhecia o pessoal lá, mas nunca mais tinha conversado com eles, e essa ida foi muito para reativar esse contato aí. Postei uns stories, depois chamei o dono, falei que eu gostei da experiência lá. Exato. E aí, foi lá, virou embaixador da marca, corta o cabelo, faz a barba lá toda semana, em troca de divulgação. Foi convidado para ir no Gramado Summit, que é uma feira de negócio, tecnologia que tem em Gramado aqui. E aí, ouviu, né, de bastidores, de corredores, não sei o que os caras queriam entrar no TikTok Shop. E como tu já tinha um perfil grande no TikTok, se colocou à disposição lá para conversar com eles. E aí a gente foi bem incisivo e ficou insistindo. A gente foi 3 vezes lá falar com eles. Conversar para tomar a frente desse projeto. E aí a gente fechou a parceria, a gente até foi semana passada visitar a fábrica lá. Foi bem legal. Para fazer... Tem nos canais aí do YouTube, se vocês quiserem assistir, tem no meu e do É verdade. A visita na fábrica. E aí a gente vai começar a fazer essa parte da curadoria dos influenciadores e os GCs, briefing do que eles vão ter que falar para anunciar os produtos no TikTok Shop, bem como fazer a gestão do tráfego também, que a gente já faz em outras plataformas, agora a gente vai fazer dentro do TikTok Shop também. E, cara, é uma baita de uma oportunidade, né, velho? É bizarro porque acho que todos nós aqui a gente não tinha noção, mas a COD está em mais de 6 mil pontos, 16 mil pontos de venda pelo Brasil. Tem a pomada capilar que mais vende hoje no país e precisam de um canal novo de aquisição de clientes, né? Então, das redes sociais do TikTok, hoje é o que tem o menor custo por 1.000 impressões, então a marca vai aparecer para muitas pessoas. Isso é bom porque, além de vender no TikTok, que a gente sabe que vai vender horrores, as pessoas vão conhecer a marca, né? Então, tipo assim, vai ver no TikTok, vai passar na farmácia, vai passar no mercado, e não vai ser algo desconhecido, né? Ele vai poder ver, tocar, cheirar, e aí a marca acaba ganhando em vários canais de distribuição diferentes. Né? Sim, fora que o TikTok Shop, como tá começando agora, tá meio que pegando tração, assim, né?
E já tá vendendo muito, tu falou 250 milhões de faturamento esse ano. Não, então, por mês. Por mês? Por mês. Por mês esse ano, então... Tá subindo, né? Eu acho que muito. A gente tá em julho, acho que, sei lá, uns 2 meses atrás era 250 mil, agora já deve estar mais. Sim. E Enfim, só completando, as marcas estão entrando e quando acontece de marcas estarem entrando é um marketplace, né? Um marketplace novo, cara, rola promoção, preço bom, então, tipo, cara, tudo em promoção, as pessoas se acostumando a comprar por ali porque tá barato, mas já vai pegando o costume de comprar no TikTok Shop. Cara, é uma bola de neve que não sei o tamanho que vai ficar, fico até preocupado. É um pouco bizarro até. Eu fiz um vídeo deles até, que nem o Otto comentou, tô sendo meio que embaixador da COD, eu fiz um vídeo, meu canal é de gastronomia, nunca na vida falei de shampoo ou produto capilar, o vídeo pegou 5 mil visualizações, que não é muito, é bem pouco por sinal, e já teve mais de 10 vendas. Então a gente tá bem ansioso para começar esse projeto aí com eles, né? E é isso, chegamos ao final. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários aí quem que tem que ser convidado para o podcast, quem vocês gostariam de ver, seja influenciador, seja empresário do ramo gastronômico aqui de Porto Alegre, ou também, né, de fora do Brasil, nunca se sabe, daqui um pouco vai que o Mustache não aparece por aqui. E é isso, muito obrigado por assistirem. O Mustache não é de fora do Brasil, Pois né? é. É verdade.